Oi, gente! É isso aí, melhores leituras de 2023 só agora, porque esse canal ele funciona em uma linha temporal um pouquinho diferente. Mas vamos lá, porque a gente já tá atrasado, então vamos perder tempo. E aí eu separei os livros em 3 categorias: os Chaves de Ouro, os Caipirinhas e os Chicletes. Chaves de Ouro são os livros finais de séries, duologias ou trilogias, então que eu gostei aí do fechamento com chave de ouro da história. E a gente vai começar com coisa bonita. Beautiful Redemption, da Kemi Garcia e da Margaret Stoll. A série 16 Luas é muito um produto da sua época, veio depois do boom de Crepúsculo, então, né? E eu conheci primeiro o filme e gostei da maneira como a magia foi apresentada, o cenário histórico, e fiquei intrigada, quis conhecer um pouquinho mais e li o primeiro livro. E fui surpreendida. Romance adolescente barato? Sim. Alguns clichês da época? Com certeza. Mas era um enredo muito interessante e personagens secundários que deveriam ter sido os principais e uma mescla muito interessante de fantasia com o cenário histórico. E aí eu quis mais daquilo, fui pro segundo livro, que eu acho que é um dos meus favoritos da série. O terceiro foi meio médio, tanto que daí eu tirei férias da história e só fui ler o último livro ano passado. A expansão do universo é perfeita, conectando também com coisas que já foram desenvolvidas e expandidas nos outros livros, assim, ao ponto de eu achar um crime a história terminar aqui, mas fechou a história com chave de ouro e eu fiquei feliz. O próximo chave de ouro é polêmico, mas pra mim é chave de ouro. E olha que esse livro tirou a minha passa. E é claro que eu estou falando de Rule of Wolves, da Leigh Bardugo, que é o último da duologia do Nikolai. A Bardugo já tem esse histórico comigo, ela gosta de tirar a minha paz, é o negócio dela. E assim, tem muitas coisas que eu amo nessa história, muitos personagens e a magia e tudo mais, mas eu acho que uma das coisas que é mais legal também de acompanhar é o desenvolvimento da Leigh como autora. E também a maneira como ela foi explorando esse universo que ela criou. E também algo que eu super aplaudo e eu espero que seja real, que é o fato de que ela largou o osso. Uma trilogia, 2 duologias, acho que tem uns contos, uns outros livros por aí e tal, mas assim, tá encerrado, era isso. Vamos escrever aí outras coisas, porque tem autor que não sabe largar o osso. E eu imagino que isso seja muito difícil. Se eu tivesse um osso best-seller, eu também não largaria ele, entendeu? Então quem sou eu para julgar? Mas assim, ficamos agradecidos quando fecham as coisas. Ainda mais hoje em dia, que nada nunca tem fim, que nada mais é sagrado e nada mais é livro único. E eu falei polêmico porque muitas pessoas falaram que esse livro teve aí um serviço para os fãs, o que eu concordo, acho que sim, mas como fã também me sinto servida. E, meu Deus, ela sabe como machucar um coração, socorro. Ainda assim, mesmo servida, tem coisas que eu não vou perdoar, porque não dá. E aí a gente já tem coisas dos outros livros que a gente também não perdoou, então já começa a acumular, né? E eu acho que ela fez esse serviço aí para os fãs porque ela sabe que essas coisas ajudam na hora da consideração pelo perdão das coisas imperdoáveis que ela faz. É uma estratégia. Então decidiu aí servir os fãs? Aceito. Muito obrigada. Às vezes a gente tem que escolher a paz, sabe? Mesmo que seja uma paz sendo oferecida pela autora que tirou a sua paz, entendeu? Mas chave de ouro para a conclusão dessa saga e que continue sendo conclusão. Porque sim, a gente até tem algumas coisas que a gente gostaria que fossem mais exploradas, alguns personagens muito legais que a gente gostaria de saber mais, mas, né, vai que... deixa assim, é para isso que existe fanfic, vamos para fanfic. A última chave de ouro vai para The Excalibur Curse, da Kirsten White, que é o último livro da trilogia da releitura das lendas de Rei Arthur pelo ponto de vista da Guinevere. Eu amo as releituras que a Kirsten White faz e eu amo as lendas de Rei Arthur, então era óbvio que eu ia embarcar nessa jornada. E eu amei como ela trabalhou essa história e trouxe esses personagens e foi desenhando o enredo em cima disso e trazendo coisas novas. E ela conseguiu me deixar em um dilema que eu não achei que fosse acontecer com essa história, com esse livro. Porque no segundo livro eu já tinha as minhas teorias e as coisas que eu gostaria que acontecessem no final. E aí chegou esse livro e mudou tudo. Porque eu sou flexível. Às vezes a gente muda de lado, muda de opinião e tá tudo certo, bora lá. Só que foi de um jeito que eu não achei que fosse possível, sabe, com essa história. E aí então foi uma experiência interessante e maravilhosa. E pra mim a conclusão dessa trilogia foi chave de ouro. Agora vamos para as caipirinhas.
Os livros da categoria caipirinha são o quê? São os nossos, os brasileiros, o melhor do melhor. Começando pela nova coletânea de poemas Até Você Ver os Meus Ossos, da Amy Custódio, que foi lançada em uma edição bilíngue. Eu ainda lembro da minha alegria de trabalhar com a Amy na primeira coletânea de poemas dela. Se você cruzou comigo pelos corredores do colégio, você está nesse livro. E a minha alegria não seria diferente nessa segunda coletânea, que traz aí poemas mais maduros, mais sombrios, e que teve todo um processo criativo muito interessante e também muito colaborativo, já que a Bela estava trabalhando na tradução. Se você gosta de poemas ou se você está pensando aí em ler mais poemas, dá uma olhada nas duas coletâneas da Amy, veja aí qual que é mais a sua cara e vai! Falamos da Bela, uma tradutora impecável, e adivinha? Uma autora impecável. O Bela Verso está aí e em 2023 ela lançou 2 livros. Você Não é Cinderela, que eu sempre digo que é a releitura de Cinderela que a gente precisava e queria na nossa vida e não sabia. E 12 Princesas e um Detetive, porque uma princesa não é suficiente, a gente gosta mesmo é de 12 princesas. E eu adoro como ela trabalha com essa familiaridade que a gente tem com essas histórias e torna tudo tão dela. Ao ponto de simplesmente transformar esse mundo, porque agora é impossível você olhar para aquelas histórias sem lembrar das histórias da Bela e da maneira como, de certa forma, tudo está conectado. E outra coisa imperdível dessas histórias, com certeza, é o humor da Bela. É divertido demais, é fofo demais, é incrível. Eu chamei de Bela Verso, mas você não precisa ler os livros em ordem. Eles têm algumas coisas em comum, mas você pode ler eles de forma independente. Já curtiu esse vídeo? Curte aí ou vai ficar com ressaca literária. Não, não vai não, socorro. Mas você vai arriscar? Não, né? Curte aí então. Para a prevenção de uma ressaca literária ser ainda mais completa, você também se inscreve no Xícara Quente. Editora de poemas, editora de fantasia, e só? Eu realizei um sonho. Eu editei um hot. Como não destruir uma banda, da Meissa Martinez. Sabemos que fanfic é o suprassumo da literatura. Grandes sucessos começam como fanfics. E quem sabe você não escreveu aí a fanfic, mas você vai me dizer que você nunca se imaginou conhecendo seus ídolos da adolescência num aeroporto, num restaurante, encontrando eles numa festa? E foi exatamente isso que aconteceu com a nossa protagonista. Ela estava de boa na lagoa, entrou numa festa e deu de cara com os ídolos da adolescência dela, de uma banda que ela amava muito, que estavam lá celebrando o retorno deles. E aí, se aparecer nessa festa a chance de você jogar um jogo quente com os seus ídolos, você vai, né? E aí a nossa protagonista Calisto vai lá e faz isso mesmo, joga o jogo e muito mais com os seus ídolos, e aí vai viver a vida. Ela é uma cantora também, ela tem a banda dela que vai lançar álbum novo, e aí a gravadora dela liga pra ela e diz: ah, a gente vai fazer uma colaboração com uma banda que está retornando, o pessoal que você jogou jogo quente. Cenas quentes de respeito, divertido, profundo, personagens cativantes, mais que um ponto de vista. Quem me conhece sabe que eu não sou de recomendar um hot ruim. E olha só, não temos aqui só caipirinhas que eu editei, apesar de que eu adoraria editar Carol. Carol me liga, aquelas. A Árvore Inexplicável da Carol Chiovato é uma fantasia urbana, uma verdadeira aventura pela cidade de São Paulo. Tem também uma parte da história que se passa durante a pandemia e que eu achei que isso foi muito bem feito para retratar esse período no livro. Ensina muita coisa sobre a fauna e a flora do nosso país e traz também uma consciência muito importante nesse sentido. Personagens muito cativantes e a gente se envolve muito rápido com eles e com toda a história. E aí fica sofrendo também, né? Essa mania de fazer leitor sofrer, era de a gente ter um papo sobre isso, eu acho. Vamos agora para os chicletes, aquele livro que grudou igual um chiclete, que eu ainda me pego pensando sobre a história, sobre os personagens, levando, né, em conta também que a gente tá quase em 2025 e eu ainda tô falando dos melhores de 2023, então eu realmente penso muito ainda sobre essas histórias e esses personagens. O primeiro chiclete foi A Casa do Mar Cerúleo, do T.J. Cluny, que foi uma história que eu precisava muito ler ela no momento que eu li. Ela me ajudou também
também durante uma mini ressaquinha literária. Eu me envolvi muito com os personagens, eu queria proteger eles de tudo e todos. Eu gostei muito da maneira como o autor abordou esse assunto e trouxe algumas questões. E acho que uma das coisas que mais chamou a minha atenção, além dos personagens cativantes e de toda a história fofinha e tudo mais, foi toda a questão de como a educação das crianças na casa era direcionada, vamos dizer assim, quase uma coisa assim pedagógica, e por trabalhar com isso é um assunto que eu reflito sobre com frequência, então gostei muito. O próximo chiclete foi A Era da Escuridão, da Katie Rose Poole, que foi uma história que eu não esperava que fosse me pegar tanto. Eu achei que ia ser aí mais uma fantasia e acabei me envolvendo muito com esses personagens. É sempre assim, quando a gente menos espera. E assim, envolvida ao ponto de ter rabiscado todo o livro. E eu sou meio fascinada por essas histórias que colocam uma pessoa super jovem, com muito poder, com uma responsabilidade maior que tudo, e aí se ela não fizer nada ou qualquer passo errado, acabou pra todo mundo, entendeu? Quais são as chances, né? E aí esse dilema impossível, né, de você estar entre as suas vontades, os seus desejos, mas também corresponder a essa responsabilidade toda. E aí foi isso, preciso continuar essa história e encontrar de novo esses personagens e me estressar muito com algumas escolhas deles, mas é isso, faz parte e acho que faz parte também de por que eu gosto tanto. Se não me tira do sério, eu não quero. O próximo chiclete é esse tijolo. É ofensivo esse tijolo ser um chiclete na vida da pessoa, porque como lida com isso? E assim, não foi uma leitura que eu favoritei, mas ainda assim eu fiquei obcecada pela construção de mundo. Que negócio bem feito! É por isso que é desse tamanho. Outra coisa que eu achei super interessante nesse livro foi, e eu não sei como explicar isso de outra maneira, mas essa coisa do cozinhamento da história. Quem sabe o ritmo, a maneira como estava sendo levada as coisas, porque tinha momentos em que tudo era meio lento, mas ainda assim você conseguia ver que tinha algo sendo armado ali, alguma coisa estava mudando o mundo, aquela conversa ia ter consequências gravíssimas, e aí eu ficava ali naquele ritmo lento por causa desse cozinhamento, de tipo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, vai... E aí de repente o ritmo do livro mudava e, nossa, era muito rápido e você via as coisas acontecendo e, nossa, aquilo que aconteceu lá, tudo pega fogo. E também não quero passar aqui a impressão errada de que tem muita ação e coisa pegando fogo mesmo, né, já que tem essa questão de dragões, os dragões quase não aparecem nesse livro, já aviso, mas muito mais sobre a vida desses personagens e desse mundo e como essas coisas iam se desdobrando. Então tem que ir com esse livro sabendo que vai demorar e que você tem que curtir esse cozinhamento. O próximo chiclete foi The Heart, do David Sodergren, que é aí uma história de terror que foi recomendada para mim pela Dessa. Ela disse que eu ia gostar muito desse livro. E a Dessa sempre sabe qual terror me recomendar, qual que vai ser de boas para eu ler. E só confio na Dessa para isso. Esse livro tem toda uma pegada muito emocional de uma senhora de idade lutando ali pela casinha dela, pelas memórias do marido dela e da família dela. E pessoas querendo tirá-la disso, acabar com o sossego dela. E aí do nada aparece uma criatura. E essa criatura começa a mudar a vida dela e mudar também as coisas que estão acontecendo por ali onde ela mora. E aí você tá ali assistindo e você quer entrar nessa história, ajudar a participar, proteger. O primeiro capítulo já faz um ótimo trabalho de super te envolver na vida da personagem principal. E eu fico pensando sobre ela e sobre a vida dela e sobre as coisas que aconteceram com ela até hoje. E ao fim desse vídeo já vai ser 2026, entendeu? E o último chiclete, mas não menos importante, é A Leitora, Mar de Tinta e Ouro, da Tracy Chee. Ou o contrário, Mar de Tinta e Ouro, A Leitora. Tanto faz. Eu nem sei como começar a falar desse livro. Meu Deus, acho que eu vou chorar. Essa personagem, tudo pra mim. Primeiro que esse livro me ganha muito porque piratas. Amo piratas. É isso, Brasil. Eu não sei como falar desse livro. Ele é perfeito. Eu vou chorar. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá. É que o
que eu estou pensando em falar sobre esse livro meio que entrega a moral desse livro, entendeu? Foi um dos últimos livros que eu li em 2023 e era um momento também de muita reflexão para mim, e esse livro trouxe reflexões muito legais e muito bonitas. Eu percebi agora muito profundas que até me emocionei. É isso, a Séfia é o amor da minha vida. É isso. Só agora, ao final desse vídeo, que eu percebi que eu não falei muito sobre a sinopse desses livros, e também porque é uma coisa meio minha de que eu nem sempre leio a sinopse dos livros. Às vezes eu sei muito pouco sobre o que é, sobre a história, já me interessa e já é o suficiente e eu vou. É uma experiência muito legal que eu recomendo, e quem sabe baseado aqui só nas minhas reações e do quanto eu gostei desses livros e do que eu falei deles, seja o suficiente para você se interessar, ficar curioso e procurar e ver, e quem sabe também ler aí livros que foram as minhas melhores leituras de 2023. Era isso, então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Me contem aí nos comentários se vocês já conheciam esses livros, se interessaram por algum deles. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!